Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Olá, muito boa tarde, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do SINDI-CT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E você se conecta conosco através do Spotify e também do nosso canal do YouTube Rádio CT. Já se inscreve aí, caso não seja inscrito, já deixa seu like também para a gente engajar esse vídeo e para que o YouTube possa distribuí-lo para mais pessoas. E sem mais delongas, vamos às apresentações, que o episódio de hoje está bem recheado. Bom, no episódio de hoje nós vamos conversar com ela, professora Luciana Brauna, mulher preta, mãe, cientista social, educadora, mestranda e escritora, autora do livro Partos Pandêmicos, que é sobre ele que nós vamos falar muito aqui hoje. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada, querida. Beijo, pessoal. Uhul! Satisfação, honra ter você aqui. Vamos conversar com ela também, que já esteve também aqui conosco, que a gente está recebendo de novo, novamente, com muito carinho, muito prazer, Ellen Cipriano, que é mãe, também é professora, escritora, palestrante, criadora de conteúdo digital, ativista pela educação, com ênfase em raça. Ellen, seja muito bem-vinda. Obrigada mais uma vez pelo convite. Boa tarde, turma. Muito bom. E ela estreando hoje aqui, né? Participação com a gente aqui, a Bárbara Bonilha, que é produtora cultural desde 2012, atuando no Vale do Paraíba e em São Paulo. Ao longo desses anos, realizou eventos, peças de teatro, videoclipes, ações voluntárias, publicações de livros, filmes institucionais, festivais, editais e shows, e por aí vai, né? Que as pessoas aqui é tudo multifacetada. Ô, Bárbara, seja muito bem-vinda. Obrigadão, Meire, pelo espaço aí, para a gente poder estar conversando essa conversa gostosíssima hoje. Estou muito feliz. Obrigada mesmo. Ai, a gente que agradece, né, a disposição de vocês, né, e também esse projeto incrível que a gente vai falar. E para começar nos contando um pouquinho aqui, eu já queria chamar, né, a professora Luciana. Para mim, assim, é uma dificuldade chamar ela assim, né, porque é Lucy, Lu. E eu queria já chamar ela aqui, né, para contar um pouquinho para a gente. Ô, Lu, são inúmeras facetadas, né? São anos de aí na educação básica e desde 2021 também aí você entrou para a literatura periférica. Na verdade, como eu conheço um pouco mais a sua história, eu já sei que você já escrevia há tempos anteriores, né? Mas você se joga mesmo, vamos dizer assim, né? A partir do livro Se Me Deixassem Falar, né? E agora arruma o seu próximo livro com uma temática tão forte e necessária que é partos pandêmicos, né? Eu queria que você falasse, queria que você nos adiantasse um pouco sobre esse projeto e também sobre essa obra, né? Assim, qual que foi o start aí? Conta pra gente. Antes de mais nada, boa tarde, pessoal. Agradeço demais o convite, o espaço da fala. É sempre um prazer estar aqui com vocês na rádio. Agradeço aí as colegas que também estão aqui, as companheiras da equipe do livro, né? Esse é um livro que ele é um livro de minha autoria, no entanto, ele é um livro coletivo, né? Um livro que está sendo construído aí por uma equipe muito incrível e que tem a ver com questões que são comuns, né? É, Esse livro, Partos Pandêmicos, ele surge a partir dos escritos que eu fiz no intervalo de 12 meses, sendo esses 12 meses no ano de 2021. Então, assim, eu estava, né, lançando lá o Se Me Deixassem Falar com as outras artistas, né, poetas, e
E, ao mesmo tempo, em 2021, em janeiro, eu descubro que eu estou grávida novamente, né? Eu já fui mãe a primeira vez, eu tinha 16 anos de idade, uma experiência que, sem dúvida nenhuma, marcou a minha existência, né? Como pessoa, como mulher. É, no entanto, eu não tinha feito, né, essa experiência da maternidade, da gestação com essa maturidade que vai pesando sobre a gente conforme a idade vai avançando, né? Então, em 2021, numa gestação minimamente planejada, por assim dizer, porque eu tinha vontade de passar por essa maternidade novamente. Eu estou num relacionamento, né, com um companheiro, uma pessoa bacana, né, que a gente sofre muito, passamos por várias experiências aí de solidão, né, enfim, e né, entrei nesse relacionamento e a gente planejou essa gestação e ela aconteceu, e eu descobri que ela aconteceu em 2021. No entanto, em 2021 a gente atravessava a pandemia, né, o coronavírus, ainda sem a vacina de forma concreta, afinal de contas houve um atraso, né, político, da compra das vacinas, a gente bem sabe, e isso resultou numa trágica realidade que a gente vai ter que lidar nos próximos anos, né? Algo que não se esgota. O fato de hoje estarmos aí devidamente imunizados e retomando, né, a tal da normalidade, entre aspas, ainda assim a gente vai ter que lidar com as consequências desse período, uma vez que foi uma realidade que escancarou muitas outras realidades, né? Como a desigualdade, a experiência da fome, né, esse corpo que morreu, a maior parte das mortes é um corpo racializado, é um corpo político, quem empreendeu a tarefa do cuidado também é um corpo político, que tem gênero, que tem raça, que tem classe. Então, essa experiência, né, a experiência da pandemia, ela é uma experiência que ela vai definitivamente afetar todas as áreas e não seria diferente na tarefa da gestação, do cuidado. Então, eu estava grávida em 2021 e eu atravessei essa gestação, né, essa experiência de gerar vida em contexto de morte, e isso traz uma série de atravessamentos. E eu parto da escrevivência, né, como uma ferramenta, uma prática, né, uma prática de você escrever a partir dessas vivências, como uma forma também de lidar com esses sentimentos, com as opressões, com a violência, com a dor, com o sentimento da perda, e também como uma forma de afirmação de determinadas identidades, né? Então, eu reivindico essa escrita da Conceição Evaristo, né? O conceito de escrevivência foi cunhado pela Conceição Evaristo, que é essa escrita que tem sido propagada principalmente a partir das mulheres negras, que vem narrando as suas vivências, as suas histórias, fazendo esse movimento de resgate ancestral dessas memórias, né? Dessas histórias contadas em primeira pessoa. Então, durante esses 12 meses, eu fui escrevendo sobre essa experiência de estar gestando a Helenita, né? Então, gestar a Helenita, passar por essa transformação do nosso corpo, por essa transformação que é do campo do bioquímico, do fisiológico, do psicológico, num contexto de morte, né? Então, ainda que eu estivesse ali numa condição, né, minimamente favorável por ter acessado o direito ao isolamento, que não aconteceu com muitas dessas mulheres, né, é, ainda assim é passar por uma situação de muita angústia, de muito isolamento, de uma solidão, né, para quem é mãe, a Ellen vai concordar comigo, e você também, Mary, a maternidade intrinsecamente, ela traz sentimentos que remetem a essa solidão, né, esse afastamento, e isso se intensificou ainda mais no contexto da pandemia, que a gente estava basicamente dentro de casa, né, então eu e meu companheiro, a gente teve que se procurar alicerces ali dentro da nossa realidade, né, para tentar superar isso. Então, o livro Partos Pandêmicos, ele vai ser dividido em 4 partes, em referência aos 3 trimestres da gestação, e a quarta parte, que seria o puerpério, que é o momento em que nasce a criança,
E esse momento é um momento marcado ainda mais por mais aflições, por mais medos, inseguranças, dores, desamparos, enfim, né? Aquelas experiências da maternidade que é muito pouco ou quase nada se fala, né? Porque a gestação, a maternidade, ela é associada a uma noção bastante colonizadora de que isso se trata de um estado de graça, né? Algo e sim, tem sim seu aspecto, seu elo de ligação com o sagrado, mas ao mesmo tempo a gestação ela traz para a mulher uma série de sentimentos contraditórios, é isso, é o que se espera dela. Né? Então, é necessário que a gente fale sobre isso e que a gente traga essa realidade à tona para que as mulheres elas se sintam acolhidas dentro da experiência da maternidade, né? E além Sim. disso, o livro ele também traz uma série enfim, de reflexões a respeito de como que a gente pensa na tarefa do cuidado, né? A gente pensa a tarefa do cuidado como uma experiência individualizante, né, em que você restrita ao âmbito doméstico, intrafamiliar, então a responsabilidade é sempre quem está ali em casa, e geralmente é a mãe que vai acabar assumindo essa responsabilidade, quase que de forma exclusiva, e isso tem consequências, né? Tem consequências biopsicossociais para essa mulher, para essa criança, uma série de culpabilizações, né, com relação ao processo de educação. Então, quando a gente pega, por exemplo, a Constituição brasileira, ela versa que a educação ela acontece e ela é responsável, não, responsabilidade não apenas da família e da escola, porque quando a gente pensa em educação formal, a gente pensa na escola, mas a educação ela também é responsabilidade da sociedade. Sociedade. Né? Então, a ideia é repensar a maneira como a gente tem projetado essa noção familiar, né? Essa noção de cuidado, de criação, como uma experiência individual. E a gente parte de memórias de povos que pensavam a criação como um processo coletivo, né, dentro da comunidade. Para você criar uma criança é necessário uma aldeia inteira. Então, quando é que nós perdemos essas referências e se não é possível que a gente resgate isso para a gente tanto desonerar essa mãe, né, como também para a gente entender a importância desse trabalho, né, porque é um trabalho, embora não seja reconhecido como tal, é um trabalho de reprodução da vida social. Sem E as crianças, árduo, a gente né? Um trabalho árduo. Tem educação sem a criação dos nossos filhos, das nossas filhas, a gente não tem condições de pensar em qualquer projeto de futuro para a sociedade, né? Então, eu, como cientista social, não posso me furtar desse olhar, né? De entender a maternidade como um processo político e social. Então, Partos Pandêmicos, ele vai trazer essas realidades, é um livro que tem algumas camadas com essas e outras questões, e estamos aqui para divulgá-los, né, para acompanhar esse projeto, que esse projeto é o projeto que vai suscitar esses debates, essas intenções em vários espaços de diversas formas, por isso que ele está acontecendo de forma tão coletiva, e a gente espera que a sociedade joseense aí conheça, se aproxime do projeto Partos Pandêmicos, que venha me conhecer como escritora, né, que está ingressando agora no mercado literário e editorial, e a gente faz isso de forma independente através do Fundo Municipal de Cultura, porque é o Fundo Municipal de Cultura que fomenta a cultura com os nossos impostos, então isso é nosso, né? Então a gente reivindica esse projeto como sendo algo que está sendo construído para a sociedade, né? É isso, mais ou menos Bom, por aí. maravilhosa, gente. Eu estou muito ansiosa, assim, eu só posso dizer que eu estou muito ansiosa por essa leitura, né? Assim, eu já sou suspeita para falar, né? Porque eu gosto muito dos trabalhos que você desenvolve, seja na poesia, enfim. E, e agora, né, poder partilhar, e eu acho que isso faz parte também até de um processo de cura, né, Lu? Porque eu acho que essa possibilidade que a gente teve, embora para a gente na pandemia, artista na pandemia, sofreu muito justamente porque a gente gosta de gente, né? De estar nos bolinhos, né? Então, mais complicado. E aí, nessa questão ainda, né? Grávida, né? Toda essa questão, acredito que foi mais complicado. Mas, por um outro lado, se a gente pensa que a gente tem a arte como essa fuga, como essa válvula de escape também,
aí a gente consegue identificar o quanto nós somos privilegiados, né? Porque talvez até externar, né, tenha sido aí esse processo também. Eu acredito que muitas pessoas vão se identificar e assim, com tudo isso que você falou, porque daí tem essa coisa da temerosidade, tem a questão de já ter uma outra criança também envolvida, um adolescente, né, no caso, envolvida, né, na questão. Enfim, são muitas coisas. Eu não consigo nem imaginar, porque a gente, de modo geral, já ficou com a cabeça naquele turbilhão, né? E eu não consigo nem imaginar o que foi estar grávida nesse processo, e é por isso que esse livro ele é tão importante, um processo único assim na nossa história, pelo menos na nossa história, né? Porque a gente nunca tinha vivido essa questão pandêmica, né? Assim, uma questão que afetou todo mundo, né? Mas aí também a gente não estava passando só pela questão da pandemia, a gente estava passando por um processo político muito doloroso, muito enfim, com várias questões, né, que atravessavam a gente. Então, acho que essa coisa junta aí foi terrível, né? Axé para esse novo governo que está aí também, né? Helenita que está aqui com a gente, firme e forte, e esse livro que está nascendo, coisa mais linda, né? Assim, enfim, é sobre isso. Eu queria que agora a Ellen e a Bárbara contassem um pouquinho para gente sobre a participação de vocês nesse projeto, como surgiu o convite, né? A Bárbara, inclusive, já trabalhou no projeto do primeiro livro, né? No Se Me Deixar Sem Falar, e agora parte para essa segunda aventura, né? Se é que a gente pode chamar assim, né? Eu queria que vocês falassem um pouco desses processos, de como está sendo, né? E o que a gente pode esperar, né? De tudo isso. Conta o que vocês puderem, tá? Quem vai, você ou eu, Bárbara? Por favor, Ellen. Tá bom. A minha relação com a Lucy, com a Luciana, ela não gosta mais de chamar de Lucy, tem que internalizar isso. Com a Não me Luciana, chamem de Lúcia. Toda vez que eu vou chamá-la de Lúcia, eu lembro da poesia. É uma eu coisa. também. Se deu nesse lugar de, de descobrir, né? Eu conheci através dos coletivos, e aí a gente foi se aproximando e criamos uma amizade por sintonia, por conexão, por ter ideais muito parecidos, por ser atravessadas por muitas coisas em comum e por encontrar uma na outra um lugar de escuta. É, eu já acompanhava a escrita da Lucy no outro perfil, que ela escrevia crônicas, e eu gosto muito de crônicas. Então, eu sempre gostei muito de ler o que ela escreve. E a gente sempre trocou muito sobre isso. Então, a gente fez curso de produção cultural juntas. E aí, a partir, né, desse lugar, a gente começou a pensar projetos juntas. E quando surgiu a oportunidade dela escrever um projeto para o Partos Pandêmicos, né, que eu ficava na cabeça dela, você precisa publicar, a gente publica independente, a gente se vira, a gente dá um jeito, a gente faz financiamento coletivo, mas esse livro precisa sair. E aí ela vendo, né, que eu não só torcia, como era uma apoiadora firme desse livro, me convidou para ela escrever um projeto lindo, porque o que essa mulher sabe fazer, escrever é um dom. É. Então ela escreveu um projeto muito bonito, trouxe uma contrapartida social muito interessante, e a partir dessa contrapartida ela me traz para o projeto, né, para a gente fazer rodas de conversa, para falar sobre o impacto, né, da pandemia na vida dos alunos, né, das famílias. E isso é uma coisa que a gente, estando dentro da sala de aula, né, eu sou professora da educação básica do segundo ano, então assim, a gente percebe muito como que a pandemia, como esses 2 anos foram assim extremamente impactantes na vida dessas crianças, não só do ponto de vista intelectual, de aprendizagem, mas do social, principalmente, né? A dificuldade deles em socializar, em respeitar. Eles estão com muita vontade, eles querem falar muito, eles querem brincar muito, eles querem viver. Que eles tiveram aí uma pausa, né? De 2 anos aí, de não poder viver, de não poder interagir com outras crianças, com outras pessoas. E aí,
a partir, né, desse lugar, desse encontro, eu venho pesquisando algumas coisas para trazer, né, para complementar. E tô aprendendo muito mais coisa. E isso tá me trazendo um olhar, inclusive, diferente para minha prática pedagógica dentro da sala de aula, sabe? Tá me trazendo um entendimento e percepções de como como a comunidade negra ela sofreu, principalmente o menino negro, né? A gente hoje, né, com a questão do feminismo negro, a questão dos movimentos de mulheres, a gente foca bastante, fala muito de mulher, mas eu como mãe de um menino negro, eu tenho muita preocupação, principalmente com eles, que eles estão meio que sendo deixados de lado. E eles são os que mais foram impactados, a evasão escolar dos menininhos pretos. Eles estão deixando a escola nesse período de pandemia, principalmente no pós-pandemia, eles foram os que mais abandonaram a escola por motivos variados e a gente sabe Sim. quais são, né? Então, assim, está sendo um presente ter a oportunidade de ter lido esse livro, de ter tido esse privilégio e de estar trabalhando com uma mulher tão potente, né? Que é tão generosa em dividir com a gente uma coisa que é dela, o talento dela. A Luciana, se eu pudesse defini-la, resumi-la em uma palavra, seria generosidade. Ela é muito generosa, ela é muito preocupada com quem está trabalhando com ela, ela quer sempre é, que todo mundo ganhe, que todo mundo trabalhe bem, que todo mundo seja bem remunerado. Ela valoriza o nosso trabalho, né? Valoriza o nosso intelecto. E isso é muito importante, principalmente para a gente, né, que é pessoa preta, porque a gente sabe, quando surge uma oportunidade para fazer um evento, para fazer uma palestra, as pessoas elas contam muito com a nossa boa vontade, com o nosso voluntariado e esquece que a gente precisa de dinheiro para sobreviver. E isso, a Lúcia, ela é primordial, ela garantiu que todas nós que fazemos parte da equipe tivéssemos, né, nós fôssemos bem remunerados dentro daquilo que o edital propõe. Então, a gente vai entregar um trabalho maravilhoso, muito lindo. Ai, que delícia, que ansiedade. E que privilégio, né? Já ter lido, né, Ellen? Queria também. E é muito gostoso ver você falando e a carinha dela ali, assim. Que delícia, queria estar pertinho para abraçar vocês. Bonilha, conta um pouco pra gente, e a sua experiência, como que tá sendo nesse processo todo? Nossa, tá sendo incrível, né? Trabalhar com a Lúcia é sempre muito gostoso. A gente se conheceu no Se Me Deixassem Falar. Fui convidada pelas escritoras para a gente fazer esse projeto juntas e foi muito gostoso ver o resultado final, a gente conseguir pegar ali aquela obra. é, E foi muito desafiador para mim, porque foi o primeiro projeto em relação a obras literárias que eu estava trabalhando. E eu e a Lúcia, a gente se juntou ali para trazer esse livro junto com a equipe, mas assim, o nosso trabalho foi diário, assim, então a gente estabeleceu uma confiança, uma amizade que eu quero levar para minha vida toda, assim, foi para além do projeto. Então, tanto quanto ela me contou assim, tô grávida, e eu fiquei pulando assim, ela, garota, a gente tá em pandemia. Eu falei, eu sei, mas vem um bebê aí. Aí, depois de meses, ela virou e falou assim, amiga, tem um livro escrito. Aí eu falei, vamos aí, bora publicar. Então, tipo assim, sabe, foi muito gostoso poder acompanhar, assim, do ladinho, vendo ela, assim, né, se expor de pouquinho em pouquinho, pensando se, devo compartilhar isso? Vou compartilhar. Então, foi muito gostoso, assim, ver ela se abrir mesmo por um processo tão importante em um momento tão delicado assim da gente. E Partos Pandêmicos vem aí para realmente revolucionar. Assim, é um projeto muito bem escrito, é um projeto inclusivo, é um projeto que pensa nas mães, que pensam nas crianças, que pensam nas pessoas que não têm a possibilidade de estar lendo ali o livro. Então, é um projeto que a gente vai trazer assim, vai dar uma mexida aqui em São José. O pessoal vai ficar questionando quem que é essa galera aí, o que, que eles estão fazendo. Então, eu tenho certeza que você vai adorar. O livro, assim, é delicioso. A gente vai trazer várias coisas novas aqui para a cidade. E eu tenho certeza que vocês vão curtir. É um prazer sempre poder trabalhar com a Lucy. A Ellen definiu ela de uma maneira maravilhosa, que ela é realmente uma pessoa generosa, ela se importa com os outros. Ela fala, amiga, vamos pagar isso aqui mesmo, não tem como, a gente não pode pagar menos que isso. E isso é tão importante. A gente já trabalhou em projetos que a gente recebia ali
nossa, um terço do salário mínimo e trabalhava lá quase um ano, né? Então, é muito legal a gente conseguir trazer esse livro respeitando todo mundo, e mais principalmente respeitando a obra, né? Partos Pandêmicos, ela, você vai ver quando você ler o livro, você vai entender. Eu tô aqui já aflita. Vai logo, lança logo. Mas a gente já tem A uma data de pessoa nem é lançamento. ansiosa, né? A pessoa nem é ansiosa. Mas que legal, que legal. Inclusive, no primeiro, a Lucy também foi, no caso, se me deixasse falar, a Lucy também foi a proponente, né? E aí a gente acaba sabendo que o proponente acaba tendo essa função de ter que exercer mais funções, né? Porque tem toda uma questão que envolve ali, aí acaba ficando mais pertinho da produção mesmo, assim. Estou muito feliz por vocês. Eu quero aproveitar e deixar um recadinho aqui para quem está nos assistindo, e lembrar vocês que vocês se conectam conosco pelo canal do YouTube, Rádio CT, para vocês também não deixarem de seguir as nossas redes sociais, que a produção está colocando aqui no rodapé e também na descrição, e principalmente, né, não deixar de seguir as redes sociais das nossas convidadas, até porque para vocês não perderem nada, para vocês terem as informações em primeira mão. Postou lá, vocês já estão sabendo, né? Onde que vai ter, o que vai ser agora, o que vem depois, enfim. Tá? Então, não se esqueçam, tá aqui no rodapé, tá na descrição. Vamos ficar conectadinho, porque 2023 promete e muito. Bom, eu queria perguntar para vocês agora, quem mais faz parte do projeto? Vocês conseguem já dizer, assim, já tem essa galera pré-formulada? Porque assim, às vezes a gente escreve o projeto e a gente deixa algumas pessoas a contratar, né? Eu queria saber se vocês já têm essa galera pré-formulada aí, que, né, no projeto, ou pelo menos a galera que está aí na linha de frente. Eu sei que tem vocês aqui, né? Com certeza. E assim, a gente já consegue saber, assim, mais ou menos quando a gente consegue ver ele circulando por aí, que vai acontecer, como que vai ser. Falem um pouco disso pra gente. Posso falar, Bá? Vou falar, tá? Bom, a nossa equipe é uma equipe maravilhosa. A gente não está fazendo esse livro através da editora, né? Enfim, a gente até pensou, cogitou, mas a gente chegou à conclusão de que teria muito mais impacto se a gente fizesse aquilo que é mais difícil, mas que também a gente já tinha a experiência acumulada do Se Me Deixassem Falar, né? Então, a gente contratou a revisora, que é a Letícia, a gente contratou. é, a Thaís Lago, que vai fazer a parte da diagramação e também da ilustração, né, a parte de desenhos gráficos. Há uma curiosidade, a Thaís, ela tá fazendo uma ilustração maravilhosa, gente, só que a ilustração dela é de inspiração de um desenho, de uma ilustração que foi feita pelo meu companheiro também, que é o pai da Helenita, então vai ter presença, né, a participação, né, enfim, ali direta, né, do pai da criança, porque, né, a gente está discutindo parentalidade a gente está propondo essa parentalidade, né, de que Que pai não legal. ajuda, pai participa, pai compartilha, né, então, assim, quando há essa relação com o companheiro e não só independente da relação, né? Era o que deveria ser, independente da relação que você tenha com o companheiro. A gente está recebendo visita aqui na gravação. Não Ai, que acredito. delícia! Participação especial, cadê? Oi, Ai, que aqui, ó. delícia! Oi, Oi, Helenita! pessoal. Como tá Ai, grande essa criança, gente. Que coisa linda. então, e Já aí que a a gente gente tem está falando dela, né? ela, tem que Nada mais aparecer justo que ela também. participar. Exatamente. Então, tem a contribuição, né, do meu companheiro, do pai dela, que fez uma ilustração muito legal, e essa ilustração está inspirando a Thaís. Então, esse livro vai ser todinho pensado em detalhes. Na comunicação, a gente tem o Danilo Zanelato, que é um Ai, amo. incrível também, um maravilhoso, super dedicado,
um profissional extremamente competente, assim, que exercita a escuta, né? Porque a gente sabe que é tão difícil a gente exercer uma comunicação efetiva, é sempre um desafio, independente do projeto, todo projeto, toda equipe vai enfrentar desafios, porque isso faz parte, é a dimensão de você lidar, né, com a pluralidade do ser humano, mas a gente está aqui numa equipe que, por enquanto, tem se demonstrado muito competente nesse quesito, assim, né, de comunicação efetiva, de escuta ativa também, e o Danilo, ele tem sido muito legal nesse sentido, assim, então entra lá no meu perfil, @luciana.brown, né, porque a gente não fez uma rede social específica para o livro. Isso tem a ver também com os aprendizados que foram acumulados nesse curso de produção que a Ellen falou, né? Eu também me aventuro, né, na produção, assim, de alguma forma. Nunca produzi nada para terceiros, mas eu sempre contribuo ali em parceria com a Bárbara, né, na produção. E e aí o projeto ele vai girar em torno, vai ser, né, promovido assim nas redes sociais a partir do meu perfil do Instagram, porque muitas vezes a gente faz um monte de perfil para vários projetos, depois que o projeto acaba, infelizmente o perfil ele fica lá parado, né? Então a gente quis aí movimentar também, é parte desse projeto, essa tarefa, né, de me projetar enquanto escritora na cidade, para que as pessoas me conheçam o meu trabalho, né? Então, isso não está descolado da pessoa que eu sou, né? Nós somos tantas coisas, né? E as nossas realidades elas são atravessadas e a partir desses atravessamentos é o que compõe a nossa individualidade. Então, é essa figura que está sendo apresentada também nesse projeto, né? A autora, como parte da sua obra, e aí quem está fazendo isso com muito carinho é o Danilo, né? Que pegou essa tarefa aí da comunicação de maneira muito competente. Além dessas duas maravilhosas, né? E a gente também, esse livro, ele vai sair em 2 formatos, na versão impressa e também nós vamos publicá-los no formato de audiolivro. E o Uau! audiolivro, ele vai ser lido por 2 gigantes maravilhosas, que também são mães, né? Como inclusive é a avó também de bebê pandêmico, que é a pequena Ayla, né? E são as 2 atrizes, a Meire Pedroso, que é uma grande referência nossa, né? E a Isildinha Costa, né? Então são Uau, 2 que legal. atrizes da São José que vão fazer a interpretação desse livro dentro do estúdio Wasabi, né, Bá? E então a gente está com essa equipe montada e pensada para fazer tudo com muito carinho. Mas o lançamento, que já tem data, inclusive marquem na agenda, é no dia 20 de julho, LH, 22 de julho, meu aniversário também, vou estar fazendo 3,5, né? Chegando na metade da casa dos 30 aninhos. E vai ser o lançamento é, dentro de um evento que a gente está construindo, chamado Sarau Mães da Cultura. Porque também é Que parte desse emoção! projeto, é a intenção desse projeto fazer um levantamento das mulheres que são mães e que são artistas e que estão aqui nessa cidade produzindo, apesar de todos os desafios que é conciliar maternidades, né, dentro da nossa Sim. realidade tão complicada, né, que é você ser artista e viver da arte, né, Meire? Você bem sabe Oh, disso, muito mais do que nós, tem muita estrada e sabe como é desafiador. Então, esse projeto, ele também vai ter esse objetivo, né? A gente vai lançar no mês que vem um formulário em que a gente pretende fazer um levantamento, ainda que prévio, dessas mulheres que são mães da cultura, para a gente saber quantas somos, quem somos, o que estamos fazendo, como estamos vivendo, como estamos sobrevivendo. E a partir disso também entrar em contato, criar essa rede de mulheres mães da cultura e tudo isso vindo, né, desembocando nesse sarau do dia 22 de julho, Sarau Mães da Cultura, que a gente pretende fazer
num espaço bonito, seguro, que acolha mães e crianças. Então, vai ter recreação, vai ter espaço do aleitamento, da troca de fralda, o espaço do silêncio, né, para as crianças menores, atividades, brincadeiras. Então, a gente pensar cada vez mais, inclusive eu assisti a área aqui no programa, né? E ela levantou essa lebre, né? Do quanto que muitas vezes é difícil a gente encontrar um espaço acolhedor para as mães e suas crias nos nossos eventos, nos nossos encontros de cultura aqui da cidade. Então, o Partos Pandêmicos, ele é inclusivo, como a Bárbara falou, nesse sentido também, né? De promover aí espaços acolhedores. E aí, portanto, a gente já está fazendo aqui a convocação, aproveitando esse espaço para convocar mães da cultura. Nos procurem, vamos nos conectar, porque a gente vai fazer muita coisa juntas. Que legal. É isso, gente. Já fica o recadinho aí, já vai seguindo as meninas, né? E qualquer coisa também a gente pode fazer essa ponte, mas já entra em contato com elas e vamos fazer essa rede aí, né? De fortalecimento mesmo, cada vez mais, porque a gente precisa, e infelizmente as mamães elas acabam sendo negligenciadas no sentido de, e essas crianças também automaticamente, no sentido da gente não ter esses espaços de inclusão, né, que acolham a gente, os nossos filhos, né, enfim, filhos, enfim. Bom, pessoal, estamos caminhando para o final, mas antes eu queria falar um beijo, né? Mandar um beijo para toda a equipe, né? Que, enfim, essa equipe incrível aí, maravilhosa. Tenho certeza que a gente vai ouvir falar bastante de todos vocês aí nos próximos dias, né? E também deixar o programa aberto desde já, para que de repente até antes de julho, ou enfim, pós-julho, vocês venham para contar como que foi, ou como que vai ser, quem que vai estar nessa line, enfim, tudo que vai rolar, de repente trazer essas artistas e a gente abrir esse espaço para que essas mamães também possam vir aqui conversar um pouco mais e falar, né, dos processos delas e do sentimento delas com relação a esse acontecimento que vai ser épico no aniversário dela, porque a gente é 10. Que presente, né? Eita emoção, vai ser a lagrimaiada do caramba, eu já vou levar meu lenço. Enfim. Neverlands. Já viu, né? Choro mesmo e lágrima para tudo quanto é lado. Não tem como, porque é sobre isso, gente. E para a gente finalizar com chave de ouro, eu só queria que vocês deixassem aqui um recadinho para as pessoas que estão nos assistindo, pode ser um batidão, aí cada uma fala, né? Assim, de forma, né? Enfim, a gente faz esse batidão. Para quem está nos assistindo, o que, né, esperar desse livro, e é isso, assim, né? Se dirijam aí para suas seguidoras, para os seus leitores, né? E para quem, como eu, está ansiosa e ansioso já por mais esse projeto aí de vocês. E aí podem fazer as contribuições finais também, que é sobre isso. Quer começar, Bá? Eu quero. Então, gente, muito boa tarde, muito obrigada primeiro pelo espaço, Sindicato da Cultura. Quero convidar todo mundo a seguir a Luciana, @luciana.brauna. É lá que você vai encontrar as informações do projeto. A gente já está fazendo uma série de lives para apresentar a equipe. Então, segue lá. A gente está trazendo um conteúdo muito bonito, muito gostoso, feito com muito carinho e afeto para vocês. Partos Pandêmicos, ele vem aí realmente para revolucionar, e eu só acredito isso. E eu sei que vai ser muito delicioso ter vocês com a gente. Vai ter sarau, vai ter um audiobook, vai ter a gente ter essa a gente vai catalogar, lembrei, consegui a palavra. A gente vai catalogar essas mulheres da cultura para a gente também, assim, poder fortalecer essa rede de apoio também, que é muito importante. Então, fiquem ligados nas redes. É um prazer sempre estar com vocês, meninas. Muito, muito obrigado pelo espaço e uma ótima tarde para gente. Vou deixar aqui, né, o convite para vocês me seguirem no @quilombo_literário_SJC. Lá também vou trazer algumas informações e futuramente vamos organizar uma leitura coletiva desse livro, porque não? Já fizemos isso, deu muito certo. Vocês podem esperar desse livro um lugar de encontro, um lugar que vocês vão ter, vocês mamães principalmente, vão ter seus sentimentos validados ali, porque por mais que as nossas experiências sejam individuais, sejam únicas,
a gente é atravessado quando a gente é mãe por questões muito próximas. Então, vocês vão encontrar acolhimento no livro da Lucy. Eu amo histórias, né? Amo histórias que falam sobre mães, tenho os meus livros preferidos. E nesses livros, a mãe, ela tá nesse lugar de muita potência dos filhos, de potencializar os filhos. E é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de ler um livro escrito e pensado de mãe para mães. Então, assim, é uma outra experiência de leitura para quem é mãe e para quem não é mãe é uma oportunidade de enxergar esse lugar com o nosso olhar. Então, assim, é um livro muito potente, muito forte, muito doce. Vai desaguar, mas vai fazer você sorrir também. É isso. Legal. Para quem é mãe e para quem é filho, né? Para poder ter essa dimensão aí de todo esse coração gigante que a gente sempre fala, né? Do coração enorme de uma mãe, né? E que realmente, assim, é sobre isso mesmo. Muito bom. Luciana, lembrei da poesia. Gente, eu não tenho nem palavras para agradecer tudo que foi dito aqui hoje, pela parceria das minhas queridas amigas, irmãs. Queria agradecer você, Meire, por sempre abrir aqui para gente e pela parceria na vida, né, nega? Que a gente, quantas vezes aí está se fortalecendo, ainda que à distância, né? Mas ainda bem que existem as redes sociais para a gente nos manter aí conectadas, né? E foi o que salvou a gente nesse processo e a gente permanece salvando, né, todos os dias. É, o Partos Pandêmicos, para mim, ele é um outro filho, né, algo que está sendo gestado com muito carinho, algo que eu escrevi com toda a potência do meu ser, assim, para como um esforço de que para nascer teve que experimentar morrer também, deixar morrer outra coisa que ficou lá atrás, uma outra Luciana, né, uma outra pessoa, uma outra mulher, a mãe de uma que morreu também. Então, ele também é uma forma da gente lidar com o luto, né? Lidar com as perdas. E eu estou muito feliz, assim, porque eu não imaginava que esse seria meu primeiro livro solo, né? Um livro que diz respeito muito à pessoa que eu venho me tornando, e que eu gostaria de ser, né? Porque eu acho que a gente tem a nossa experiência de vida atravessada de situações e de alegrias e tristezas e conquistas e derrotas, e a gente vai mudando esses caminhos, né? E a ancestralidade, eu acredito nisso, que a ancestralidade vai abrindo esses caminhos e a gente vai trilhando por eles, e a gente nem sabe muitas vezes aonde esses caminhos vão nos levar, mas a gente tá ali seguindo, né? Com toda essa força, com todo esse axé, essa resiliência. Então, eu tô muito feliz e eu tô realmente contando com vocês, né? Que estão aqui nos assistindo, que compartilhem, que mostrem para suas famílias, que mostrem para suas mães, que mostrem para suas companheiras, para seus companheiros, e que a gente fortaleça mesmo, né, a nossa comunidade, que a gente se fortaleça enquanto coletivo, porque a gente não pode pensar que a gente vive a vida a partir de uma experiência individual. Ela é uma experiência, sim, singular, mas a nossa existência enquanto humanidade, ela depende do fortalecimento dos nossos laços sociais. A gente precisa fortalecer as nossas EBs, né? E a gente precisa é, reconstruir e pensar em novas utopias, né, em projetos de futuro, que futuro que nós queremos. Eu tenho muito medo, eu tenho muitas preocupações, eu temo pelas minhas filhas, eu temo pelo filho da Ellen, eu temo pela filha da Mary, eu temo pelo filho da Shiva, eu temo pelo filho da Ari, eu temo pelas minhas e pelos nossos, né? Então, é para eles. Esse é o legado que a gente tem que procurar construir com muita responsabilidade.
e com muito espírito de resistência, né, os enfrentamentos necessários que a gente tem que fazer. É óbvio que é cansativo a gente ficar o tempo todo lutando, né? A Ellen sempre fala isso para mim, mas amiga, o tempo todo ficar lutando, eu não aguento mais ser guerreira, guerreira é a Xena, né? Mas a gente precisa, de alguma forma, resgatar essas nossas potências, né? Porque existem muitas formas de se lutar, né? E assim como os nossos ancestrais utilizaram da palavra ritmada, né? Do encantamento das palavras, por conta desses saberes, né? Então a gente precisa resgatar isso e utilizar isso a nosso favor, né? Então agradeço novamente e nos acompanhem. Esse é só o começo. Axé. Axé, lindo, 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 lindo. E, bom, é isso, gente. Vou deixar vocês na ansiedade. Elas voltam em breve, eu espero, né? O convite já está feito aqui, né? Já está lançado. E peçam bastante aí também, peçam bastante. Não esqueçam de seguir @luciana.brauna. É importante para vocês ficarem conectados e saberem de tudo, né, que está acontecendo. Nós vamos deixar o link na descrição. Então, acabando aqui, é só ir lá, clicar no link, vocês já vão migrar. Combinado? Esse foi mais um episódio do SINDCT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Continue nos acompanhando pelo canal do YouTube Rádio CT, nos acompanhe nas redes sociais também, manda sua sugestão de pauta, não esquece de deixar seu feedback nesse vídeo, que é muito importante para a gente melhorar, e a gente se vê no próximo episódio. Ó, um beijo grande, até lá!